A idolatria é um conceito que atravessa as páginas da história humana, manifestando-se de várias formas em diferentes culturas e períodos de tempo. No contexto religioso, a idolatria é frequentemente associada à adoração de ídolos, imagens ou deidades que são consideradas divinas ou sagradas por determinado grupo de pessoas. Essa prática vai além do simples ato de reverenciar uma figura ou objeto, adentrando o território da devoção excessiva e da colocação desses elementos no lugar que deveria ser reservado apenas para o divino. Quando exploramos o conceito de idolatria à luz da fé cristã, encontramos uma forte condenação dessa prática nas Escrituras Sagradas. A Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, adverte repetidamente contra a idolatria e exorta os crentes a se afastarem dela. Em Êxodo 23:5, nas tábuas dos 10 mandamentos entregues a Moisés, Deus declara: Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante delas e não as servirás. Essas palavras são claras e inequívocas. Deus demanda a exclusividade de adoração. Ele não compartilhará sua glória com ídolos feitos por mãos humanas. Aqui está o cerne da questão. A idolatria desvia a devoção e o amor que deveriam ser direcionados somente a Deus. Em vez de reconhecer a soberania e a santidade do Criador, aqueles que se entregam à idolatria colocam sua confiança em seres ou objetos criados, trocando a verdade por uma mentira, como Paulo menciona em Romanos 1:25. A idolatria pode assumir muitas formas, algumas mais óbvias do que outras. Pode se manifestar na adoração a estátuas de divindades, como os ídolos cultuados por antigas civilizações pagãs, ou mesmo em objetos aparentemente inofensivos que ocupam um lugar central na vida de alguém, como dinheiro, fama ou poder. Em essência, a idolatria é qualquer coisa que usurpa o lugar de Deus em nossas vidas, seja física ou simbolicamente. Por que Deus se opõe tão fortemente à idolatria? Porque Ele sabe que nossa verdadeira felicidade e plenitude só podem ser encontradas quando nos voltamos para Ele em confiança e adoração. A idolatria, ao contrário, nos aprisiona em um ciclo de vazio e desespero, nos mantendo cativos de algo que nunca poderá satisfazer nossas mais profundas necessidades espirituais. Ao nos alertar contra a idolatria, Deus está nos protegendo do mal e nos convidando a viver em comunhão íntima com Ele. Ele nos ama profundamente e deseja o melhor para nós. Por isso, Ele nos chama a abandonar os ídolos que nos escravizam e a voltar nossos corações para Ele, o único que verdadeiramente merece nossa devoção e louvor. Assim, a idolatria é não apenas uma violação dos mandamentos divinos, mas também uma negação da nossa verdadeira identidade como filhos amados de Deus. Ao entendermos isso, somos desafiados a examinar nossas próprias vidas e identificar quaisquer áreas onde possamos estar caindo na armadilha da idolatria. Somente então poderemos começar a experimentar a plenitude e a alegria que vem de viver em uma relação correta com o nosso Criador. Um exemplo dessa idolatria no mundo antigo era Baal. Baal era uma divindade adorada por várias culturas antigas do Oriente Médio, incluindo os cananeus, fenícios e cartagineses. O nome Baal significa Senhor ou Mestre em algumas línguas semíticas, refletindo a posição elevada que essa divindade ocupava no panteão desses povos. Embora Baal seja frequentemente mencionado como uma única entidade, na verdade havia várias representações regionais e aspectos atribuídos a ele ao longo do tempo e das diferentes culturas que o adoravam. Baal era frequentemente associado a aspectos da natureza, especialmente relacionados à fertilidade, ao ciclo agrícola e ao controle do clima. Ele era considerado o provedor de chuva e colheitas abundantes. Os rituais em honra a Baal geralmente envolviam práticas de culto que incluíam ofertas, sacrifícios e até mesmo rituais de fertilidade realizados em campos agrícolas. No entanto, apesar da importância dada a Baal por muitos povos antigos, a visão bíblica sobre essa divindade é de condenação e rejeição. Na narrativa bíblica, especialmente no Antigo Testamento, Baal é retratado como um falso deus,
uma criação dos homens que não tem poder real. Os profetas hebreus, como Elias e Jeremias, enfrentaram diretamente o culto a Baal e proclamaram a superioridade do Deus verdadeiro, Yahvé, sobre ele. O confronto mais famoso entre o profeta Elias e os sacerdotes de Baal ocorreu no Monte Carmelo, conforme registrado no livro de 1 Reis. Elias desafiou os adoradores de Baal a invocarem seu Deus para enviar fogo do céu sobre um altar preparado com um sacrifício. Apesar dos esforços dos sacerdotes de Baal, seu Deus não respondeu, enquanto o Deus de Israel demonstrou seu poder de maneira espetacular, consumindo o altar e o sacrifício com fogo do céu. Esse evento destacou a impotência dos deuses falsos diante do Deus verdadeiro, reforçando a mensagem de que não há outro Deus além de Yahvé. O exemplo do culto a Baal nos ensina sobre os perigos da idolatria e sobre a importância de permanecer fiel ao único Deus verdadeiro. Quando as pessoas se voltam para deuses falsos, elas se afastam da fonte de verdade, justiça e amor. Isso resulta não apenas em alienação espiritual, mas também em consequências sociais e morais prejudiciais para a sociedade como um todo. Assim como os antigos israelitas foram advertidos contra o culto a Baal, nós também somos chamados a examinar nossas próprias vidas em busca de formas modernas de idolatria. A idolatria pode assumir muitas formas sutis em nossa sociedade atual, desde a adoração do sucesso material até a obsessão pela fama e pelo poder. No entanto, a mensagem permanece a mesma. Devemos nos afastar de tudo que nos afasta de Deus e nos voltar para Ele com todo o nosso coração, mente e alma. A Bíblia, como um guia espiritual e moral para os cristãos, oferece uma orientação clara e direta sobre a questão da idolatria. Desde os primeiros livros do Antigo Testamento até as epístolas do Novo Testamento, a palavra de Deus é consistente em sua condenação da idolatria e na exortação aos crentes para evitá-la a todo custo. No Antigo Testamento, a idolatria é frequentemente associada à prática de cultos pagãos e à adoração de deuses falsos. O povo de Israel, em particular, enfrentou muitos desafios em manter-se fiel ao Deus verdadeiro, Yahvé, enquanto estava cercado por culturas e nações que adoravam uma multiplicidade de divindades. Muitas vezes, eles cederam à tentação de participar desses cultos e adorar ídolos, o que resultou em consequências desastrosas para eles como nação. Um exemplo claro disso é encontrado nos eventos do Monte Sinai. Logo após a libertação de Israel da escravidão no Egito, Moisés, o líder escolhido por Deus, subiu ao monte para receber os 10 mandamentos, enquanto o povo, impaciente, pediu a Arão, irmão de Moisés, para fazer um ídolo para eles adorarem. Arão concordou e fundiu um bezerro de ouro, que o povo rapidamente passou a adorar. Essa rápida apostasia do culto a Deus para a adoração de um ídolo revelou a fragilidade da fé do povo e a tentação constante da idolatria. A história de Israel está repleta de exemplos de sua propensão à idolatria e das consequências dolorosas que isso trouxe sobre eles. Ao longo dos séculos, os profetas levantaram suas vozes em advertência, chamando o povo ao arrependimento e à restauração de sua relação com Deus. No entanto, muitas vezes suas advertências foram ignoradas, levando à queda de Israel diante de nações inimigas e ao exílio. A Bíblia condena explicitamente o culto a Baal e outras formas de idolatria. Em Deuteronômio 6, 14, 15, Deus ordena ao povo de Israel: Não seguirás outros deuses, os deuses dos povos que estão ao redor de ti, porque o Senhor teu Deus, que está no meio de ti, é Deus zeloso, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. No Novo Testamento, embora a idolatria seja menos frequentemente mencionada, ainda é condenada como uma prática incompatível com a fé cristã. O apóstolo Paulo, em suas cartas às igrejas, adverte os crentes a evitarem a idolatria e a permanecerem firmes na adoração ao único Deus verdadeiro. Em 1 Coríntios 10, 14, Paulo escreve: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Ele continua a explicar que os cristãos não podem participar dos cultos aos ídolos e que devem permanecer fiéis ao Senhor Jesus Cristo. Portanto, a mensagem da Bíblia sobre a idolatria é clara. Devemos adorar apenas o Deus verdadeiro,
e rejeitar qualquer forma de idolatria em nossas vidas. Ao fazermos isso, experimentaremos a plenitude da vida em comunhão com Deus e evitaremos os perigos espirituais associados à idolatria. O exemplo de Israel e seu castigo por idolatria nos adverte sobre os perigos de desviar nossa devoção do verdadeiro Deus e seguir os ídolos deste mundo. Como cristãos, somos chamados a permanecer firmes na fé e a evitar qualquer forma de idolatria em nossas vidas. Somente ao nos voltarmos para Deus em adoração e obediência, encontraremos verdadeira plenitude e comunhão com Ele. Nos tempos modernos, pode parecer que a idolatria, conforme descrita nas Escrituras, está distante de nossa realidade cotidiana. No entanto, a essência da idolatria, a adoração de algo ou alguém além do Deus verdadeiro, permeia sutilmente muitos aspectos de nossa sociedade contemporânea. Enquanto as estátuas de deuses antigos podem ter desaparecido, os ídolos modernos se manifestam de maneiras mais sutis, mas igualmente prejudiciais. A idolatria nos dias de hoje pode se manifestar de várias formas, desde a obsessão por fama e fortuna até a deificação de indivíduos, ideias ou sistemas que tomam o lugar de Deus em nossas vidas. Uma das formas mais óbvias de idolatria nos dias de hoje é a adoração do materialismo e do consumismo. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes valoriza mais o ter do que o ser, onde o sucesso é medido pelo dinheiro, status e posses materiais. Nesse contexto, é fácil se tornar escravo do desejo por mais coisas, colocando nossa confiança e segurança em bens materiais ao invés de em Deus. Isso se reflete em nossa busca incessante por conforto, prazer e sucesso material, muitas vezes à custa de nossa saúde espiritual e relacionamento com o divino. Além do materialismo, a idolatria também pode se manifestar na forma de idolatria pessoal, onde indivíduos são elevados a um status quase divino. Celebridades, líderes políticos, influenciadores das redes sociais, todos podem se tornar objetos de adoração e devoção excessivas por parte de seus seguidores. A cultura de celebridades em particular promove a ideia de que a fama e o reconhecimento público são os mais altos ideais a serem alcançados, levando muitos a colocarem essas figuras em um pedestal e a depositarem nelas uma devoção que deveria ser reservada apenas a Deus. No entanto, a idolatria nos dias de hoje não se limita apenas a essas manifestações mais óbvias. Ela pode se infiltrar sutilmente em nossas vidas diárias, assumindo formas aparentemente inofensivas, como a busca por sucesso profissional a todo custo, a devoção excessiva à tecnologia e ao entretenimento, ou mesmo a idolatria do próprio eu e de nossos desejos egoístas. Neste mundo repleto de ídolos e distrações, que possamos manter nossos olhos fixos no Deus verdadeiro, encontrando nele nossa única fonte de esperança, paz e realização. Que possamos nos esforçar para viver vidas de adoração autêntica, refletindo a glória daquele que nos criou e nos ama incondicionalmente. Com isso em mente, avancemos, conscientes dos perigos da idolatria e firmes na fé, buscando viver vidas que honram e glorificam a Deus em tudo o que fazemos.